Ok, agora dando continuidade à nossa aula, a Shirley vai explicar a atividade de revisão de geografia para o provão, tá? Essa atividade está disponível lá no nosso grupinho do segundo ano para que vocês possam imprimir, ok? Realizar a atividade e estudar para o provão. Tia, é para estudar só pela revisão? Não, estuda também pelas páginas do livro que estão lá no roteiro, tá bom? Mas antes de explicar a atividade, a gente vai dar uma pincelada nesses assuntos que estarão no nosso provão. A paisagem e a ação do homem na natureza. Nós estudamos o que é a paisagem natural e o que é a paisagem modificada. Vamos relembrar com a tia o que é uma paisagem natural. Paisagem natural é quando somente elementos naturais compõem essa paisagem, certo? Então chamamos de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou. E a paisagem modificada é aquela que sofreu alterações. Alterações naturais ou por causa da ação humana, né? Ou seja, o homem construiu coisas naquela paisagem e por isso nós chamamos de paisagem modificada. Na paisagem modificada pelo homem é aquela que ele construiu coisas, tá bom? Muito bem. Nós aprendemos também quais são os elementos naturais e quais são os elementos humanizados ou culturais. Quais são os elementos naturais? São aqueles da própria natureza. O solo, os rios, o mar, as plantas são exemplos de elementos naturais. Tia, e os elementos humanizados ou culturais? São feitos pelo homem, como os automóveis, as casas, os prédios, as ruas, os viadutos, ok? São elementos que foram construídos pelo homem. Outro assunto que também estará no provão é a ação do homem na natureza. Nós aprendemos que existem vários locais que se tornaram reservas florestais e parques nacionais. Por que esses locais existem? Porque é grande a necessidade de preservarmos a natureza. Existem muitas espécies de animais e de vegetais que correm o risco de extinção, correm o risco de desaparecer completamente do planeta. Por isso é tão importante essa preservação dessas espécies, ok? Muito bem. Nós estudamos também que o homem ele teve um grande progresso, porque ele construiu muitas coisas que são úteis e produtivas para a população. Porém, é necessário repensar. Com o aumento da população, também acarretou muitos outros problemas, queimadas, desmatamento, agredindo o solo, poluição sonora com aquela fumaça que sai dos automóveis, dos carros. Então, nós aprendemos que precisamos preservar os recursos naturais para termos um ambiente saudável. Estudamos que algumas ações são corretas e outras são incorretas, né? Quais são as corretas? Proteger as árvores e os animais para manter um equilíbrio no nosso planeta. Manter os rios limpos, né? Deixar um ambiente mais saudável, com ar puro, sem poluição, cuidar do solo para o replantio e canalizar a água dos rios para o quê? Beneficiar a plantação, deixar o solo sempre úmido, né? Sempre fresquinho para poder plantar, colher, alimentar os animais, certo? E o que é incorreto? Fazer o desmatamento sem planejamento. O homem não pode desmatar a floresta sem planejar. Ele tem que fazer o reflorestamento, plantar outras árvores no lugar daquelas que ele derrubou. O que também é incorreto? Poluir os rios. Algumas populações não têm saneamento básico, então jogam lixo no rio. Incorreto.
Não podemos fazer isso. O ambiente vai ficar poluído e isso acarreta também muitas doenças, tá? Muito bem. Então agora ele vai explicar a revisão de geografia que está na folhinha, hein? Primeira questão, defina o que é. Letra A, paisagem natural. Letra B, paisagem modificada. Falamos nesse instante sobre essas duas paisagens, certo? Questão 2, cite exemplos de elementos que compõem a paisagem natural. Quais são os elementos, que compõem esse cenário da paisagem natural? Cite alguns exemplos. Terceira questão, cite exemplos de elementos considerados humanizados ou culturais. Agora você vai citar exemplos de elementos humanizados que foram construídos pelo homem. Quarta questão, explique por que alguns locais se tornaram reservas florestais e parques nacionais. Quinta questão, marque C para correto e I para incorreto, sobre a ação de preservar os recursos naturais e termos um ambiente mais saudável. Primeiro, proteger árvores e animais é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta. Se for correto, coloca a letrinha C. Incorreto, coloca a letrinha I. Fazer o desmatamento sem planejamento. Correto ou incorreto? Manter os rios limpos. Correto ou incorreto? E por último, cuidar do solo para o replantio. Canalizar a água dos rios para beneficiar a plantação. Deixar ali a terra sempre molhadinha, E isso vai beneficiar a plantação, poder plantar, poder colher, poder alimentar os animais. Então, é correto ou incorreto? Aí você coloca aí, tá bom? Desejo a vocês bons estudos. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.